Está na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos e amigas. Começamos esse programa Sindicatos em Movimento. Programa patrocinado pelo Sindicato dos Textos, Sindicato de Metalúrgicos, Sindicato da Construção Civil e Sindicatos Bancários. Tem o intuito de trazer para você, trabalhador friburguense, o que está acontecendo na nossa cidade, no estado, no país, que é de interesse dos trabalhadores. Nosso programa temos lá uma página no Facebook, Sindicatos em Movimento. Nós também temos nosso canal no YouTube, que você pode assistir a reprise desse programa. E o nosso e-mail, sindicatosemmmovimento@gmail. Você pode entrar em contato com a gente, fazer as críticas, sugestões, trazer ideias para que a gente possa trazer aqui para o programa, com o intuito de trazer informação para você. Hoje nós vamos fazer um programa especial. Especial por quê? Nós vamos entrevistar o nosso amigo, deputado de Nova Friburgo, deputado federal Glauber Braga, e nós estamos vivendo uma conjuntura política meio difícil. Então, mais do que nunca, os trabalhadores precisam, através de uma mídia séria, receber as informações corretas. Então, por isso eu vou entrevistar aqui o nosso querido Glauber Braga. Olá, Glauber. Oi, Gil. Primeiro, prazer, obrigado aqui pelo convite para estar participando do programa, e um abraço, a saudação a todos os amigos, amigas, trabalhadoras que estão assistindo o programa nesse momento. Glauber, você hoje é protagonista de uma... Eu tenho acompanhado na rede social. Ontem, na divulgação de um vídeo, nós já chegamos a 24 mil visualizações, assim, né? Aquele vídeo da reunião que você teve ontem com a militância aqui em Friburgo. Protagonista porque você teve uma posição de coragem e enfrentamento, né, principalmente do presidente Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que a gente chama de presidente, mas é triste chamar um homem de presidente, mas o protocolo nos manda. Então, em cima desse quadro, eu queria que você passasse para os nossos, principalmente para os trabalhadores de Nova Friburgo, em cima do quadro político que nós estamos vivendo hoje, né, o porquê dessa sua atitude, né, passar aquela indignação que nós temos hoje em relação a alguns posicionamentos do Congresso Nacional, principalmente do Eduardo Cunha, e um pouquinho dessa conjuntura, né, dessa coisa que tem muita gente na rua pedindo impeachment, mas não sabe o que vem por trás. Né? Claro. O momento é grave, a gente está vivendo um momento de uma crise política que não é fácil. Né? Agora, na crise, tem aqueles que querem se aproveitar para que os seus interesses possam ser colocados em prática. E é isso que está por trás do processo de impeachment. A cúpula do PMDB Nacional apresentou um programa que nunca venceria nas urnas, chamado Ponte para o Futuro. E eles querem implementar esse programa levando o PMDB para o comando de todos os poderes da República. Presidência da Câmara com Cunha, presidência do Senado com Renan Calheiros e presidência da República com Michel Temer. Mas o que é, Edil, essa ponte para o futuro? Essa ponte para o futuro é, em primeiro lugar, acabar com a política de valorização do salário mínimo. Está lá. Né? Eles explicitaram, apresentaram isso. É a formalização da independência total do Banco Central, que é mais independência ainda para um segmento de mercado, mais especificamente setor financeiro, bancos. Além disso, eles querem retirar da Constituição o percentual mínimo de investimento em saúde e educação. Hoje, se você é um prefeito municipal, você tem a obrigação de investir no mínimo 15% em saúde e 25% em educação. Por que eles querem tirar esses percentuais? A saúde e a educação já passam por enormes dificuldades. E querem piorar mais isso ainda para ter mais espaço no orçamento público para fazer
pagamento de juros da dívida pública que beneficia os banqueiros. Colocando sério risco, né, aos direitos dos trabalhadores. Hoje o trabalhador já conquistou com muita dificuldade, né, alguns direitos, o 13º, férias, um terço das férias, a licença maternidade. Exatamente. Alguns direitos que são direitos seu trabalhador, e com esse projeto de poder, corre risco, porque são 55 projetos. Eu estava pesquisando essa semana, tem 55 projetos que retiram direto o direito dos trabalhadores. Claro. E quando fala da negociação direta, sem sindicato, fala que do negociado valer mais sobre o legislado. Então são coisas preocupantes que o trabalhador tem que ficar atento. E esse acordado prevalecendo sobre o legislado, Edil, eles colocam no projeto Ponte para o Futuro do PMDB como um dos pontos principais. O que é isso? É rasgar a CLT. É acabar com os direitos dos trabalhadores a partir da legislação. A gente não pode permitir de maneira nenhuma que isso aconteça, né? Agora, vai exigir resistência. Resistência no parlamento e resistência nas ruas. Todo o clima do processo de impeachment vem contaminado por essa tentativa de implementar esse projeto de poder. E quem representa do ponto de vista político, hoje, esse projeto é a cúpula do PMDB nacional. É porque você tem, em escala, se você for trabalhando, o governo do estado do Rio de Janeiro hoje é governado pelo PMDB há quantos anos? E você, cidadão, você, primeiro, sabe muito bem da dificuldade que a gente tem do estado, aqui no estado. Mas, Glauber, uma das coisas que a gente é questionado, os sindicatos que apoiam, apoiaram a luta dos parlamentares contra o golpe, que a gente considera um golpe parlamentar, que não teve crime de responsabilidade, e aí vai taxar. A gente é questionado, mas como que vocês apoiam o impeachment com esse governo como governo? Então, a posição de vocês, principalmente do pessoal, é que vocês são oposição programática ao governo, mas não apoiam o impeachment. Por que você esmiuçasse isso? Porque às vezes na cabeça do trabalhador ele não consegue entender como que você é contra o governo em determinadas situações e você apoia o impeachment. Então essa diferenciação é fundamental. A gente é oposição programática, Edil, ao governo federal. Se você for pegar todas as votações do ano de 2015, na alteração do seguro-desemprego, nós votamos contra, fizemos discurso e resistimos. Se você for avaliar lá o auxílio-doença, nós votamos contra. Se você for avaliar a alteração no abono salarial, que prejudica os trabalhadores, nós votamos contra, né? E trabalhamos para que não fosse aprovado, ao contrário de Cunha, que votou a favor, e para que essas matérias fossem aprovadas. Agora, ser oposição programática não se confunde com fazer o jogo da extrema-direita, que quer implementar um projeto político, não se confunde em bater palma para quem sobe a uma tribuna para fazer a defesa da tortura. A gente não pode fazer esse jogo. A gente não pode, em nome de ser oposição programática, querer que um projeto político que vai prejudicar imensamente os trabalhadores, retirando direitos num período de crise, que seja implementado. Essa é a diferenciação, né? Uma coisa não se confunde com a outra. A gente vai continuar sendo oposição programática, mas não vamos fazer o jogo da extrema-direita, não vamos fazer o jogo daqueles que defendem a política de torturadores e também não vamos fazer o jogo daqueles que querem beneficiar um segmento específico de mercado, mais especificamente, repito, os banqueiros, para retirar direitos do conjunto dos trabalhadores e da classe média brasileira. O PT, nesse longo da história, ele vem se deteriorando nas suas posições e, ao mesmo tempo, o Glauber, essa política de aliança, né, o PMDB está no poder há 37 anos. O PMDB nunca saiu do poder, né? É verdade. Nunca saiu do poder, né? E esse mesmo PMDB que nunca saiu do poder, agora quer implementar a sua agenda, que é sustentada mesmo fora do partido, a partir desses segmentos, né? É verdade. Então, é o momento da gente demonstrar claramente o que é essa representação desse PMDB fisiológico, mas que quer agora representar um projeto próprio, né? Que não é o PMDB da luta pela democracia, né? Não é o PMDB lá atrás, daqueles que defenderam, né, a democracia brasileira. É um outro PMDB. Essa cúpula do PMDB nacional hoje é um outro PMDB, né? E esse PMDB a gente tem que denunciar.
E o risco, você coloca isso com muita propriedade, o risco que a gente tem hoje, o movimento social e a sociedade civil organizada, é nós perdermos espaços e direitos. Porque o que está em jogo hoje é a democracia, é a conquista. Nós somos uma democracia jovem, 20 anos de ditadura. Eu gosto sempre de lembrar que nós passamos por 20 anos de ditadura no Brasil. 20 anos de ditadura que cerceou direitos, torturou muita gente, matou gente, né? Eles tentam fazer uma comparação entre a ditadura e uma luta por espaço de poder que não dá para fazer. A ditadura foi perversa no nosso país. A democracia corre sério risco porque o presidente hoje, Eduardo Cunha, eu li uma matéria na internet, não sei a fonte ainda, indiretamente já está chantageando o Michel Temer. É isso mesmo. Chantageando o Michel Temer porque tem um pedido de impeachment para o Michel. Se o Michel não fizer ler a carteira, ele pode fazer a mesma chantagem que ele fez com a presidente Dilma. Está aí o acordão. Né? Os principais meios de comunicação do Brasil hoje estão noticiando isso, né? Que a tropa de choque de Eduardo Cunha já diz que se Michel Temer não defender Cunha como eles querem, eles ameaçam com processo de impeachment de Michel Temer. Isso é muito degradante, né? É fazer chantagem explícita com a ação política brasileira. O STF tem que se manifestar sobre o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Tem que se manifestar. Não pode ficar e continuar assistindo a essa chantagem explícita que está ocorrendo na política brasileira. Hoje tem o processo na comissão de ética. Eu, como militante do movimento social, eu não confio que ali vai acontecer. O que você acha dessa comissão de ética? Tem parlamentares que estão fazendo a resistência no Conselho de Ética, mas o Conselho de Ética ele fica determinado e limitado às ações do próprio Cunha, que como presidente da Câmara e com aliados na mesa diretora, qualquer decisão do Conselho de Ética que seja contrária aos interesses dele, ele vai e anula. Então o STF tem que se manifestar. Né? Já passou do limite de uma manifestação do Supremo em relação ao que Cunha tem feito. Eu queria, Edil, aproveitar também para falar um pouco só sobre essa questão da mudança. Porque o trabalhador muitas vezes, olha, perdi o emprego, estou passando por uma situação difícil, nesse momento a minha renda está caindo. Então a tendência natural é dizer o quê? Não, quero mudança. Né? Mas essa mudança não pode ser para piorar e para retirar direitos do trabalhador, porque tem gente que na crise se aproveita disso. É a mesma coisa se você tiver com os seus pés atolados numa lama, né? E aí você diz o seguinte, não, para mudar, né? Ao invés de retirar os pés da lama, vamos atolar um pouco mais, né? Porque é isso que vai ser a representação da mudança? Não, não é. A gente sabe muito bem que o capitalismo ele é cíclico, né? Ele é cíclico, ele vai mudando e as crises vão alimentando o capitalismo. Isso às vezes o trabalhador não entende que quem ganha com a crise é o capitalismo, as taxas de juros altíssimas, os empréstimos que vão ficando mais caros, né? a retirada de direitos, né, dos trabalhadores. E nós estamos em campanha salarial que os sindicatos em Nova Friburgo, a classe dos trabalhadores nós não conseguiu avançar em nada, só em retirada de direitos. Todas as propostas de pauta vieram retirando direitos e, por exemplo, teve um sindicato que ofereceu, em vez do NPC, pelo menos a inflação, ele ofereceu 70%. Aí é o risco, se o legislado vale sobre o negociado vale sobre o legislado, então o que se assinou ali, o trabalhador não vai poder nem questionar se isso teve assembleia, foi legítimo ou não. Então a gente vê o seguinte, que a crise do capital, ela faz com que o capitalismo ele cresça, ele se desenvolva, e nós trabalhadores acabamos tendo que sofrer mais ainda as situações. Você colocou muito bem. Agora, uma das situações que eu tenho atentado é ver, às vezes, pessoas simples, trabalhadores, que a grande mídia jogaram, né, o impeachment ia ser a solução, acreditando que o Michel Temer assumiria hoje segunda-feira, né, ou na segunda-feira, o Michel Temer e o mundo já seria uma maravilha, não é verdade? Alguns meios de comunicação têm muita força, né, para levar essa mensagem. Quer ver um exemplo, Edil? No final de 2014, foi mandado para a Câmara um projeto chamado PLN 36, né, que diminuía a meta de superávit primário. O que é o superávit primário? É aquilo do orçamento que você guarda como espaço para fazer pagamento de juros da dívida pública, que beneficia especialmente os banqueiros. Eu votei a favor da diminuição do superávit primário. Na época eu ainda não estava afiliado ao PSOL, mas eu votei com a bancada do PSOL. Houve uma reação
que eu não esperava e que a equipe não esperava naquela época, nas redes. Por quê? Porque alguns canais de televisão colocaram aquela modificação de meta como se fosse, né, um crime que estivesse sendo cometido contra a humanidade. Muita reação na rede, e normalmente quando vem essas reações, a sua tendência natural, né, é você se retrair, né? E a gente fez o contrário. Não, vamos levar esse debate para a rua, vamos dialogar com as pessoas, porque muita gente fala, pô, não gostei da votação que você deu. Mas por quê? A pessoa não conseguia entender o que era aquela votação. E aí eu fui para a Praça Demerval Barbosa Moreira e falei, olha, gente, vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar que você tem um salário hipotético, abaixo do mínimo, de R$100. E com R$100, mal dá para no mês você pagar suas contas, para você pagar a tua alimentação, né, da sua família, mas você ainda paga uns juros no cheque especial do banco. E você deixa lá R$20 por mês para pagar esses juros no cheque especial. Mas o teu chefe um dia te chama e fala assim, olha, a crise está aí, está batendo a porta, está diminuindo o orçamento da empresa, e ao invés de você ganhar 100, você vai ganhar 80, eu vou diminuir o seu salário. A pergunta que eu faço para vocês, que foi o que eu fiz para os trabalhadores e para as pessoas que estavam na Praça Demerval Barbosa Moreira, se isso viesse a acontecer como uma arbitrariedade, você ia pagar os juros do cheque especial ou você ia pagar a alimentação da tua família? E todo mundo disse, claro, vamos pagar a alimentação da família. Quando você traz para o cotidiano das pessoas o que é a representação dessas votações nacionais, a pessoa imediatamente consegue perceber que há uma política de privilégio para banqueiro no Brasil. E é com isso que a gente tem que acabar, né? A gente tem que investir para ampliação das atividades, mas com a defesa dos direitos do conjunto dos trabalhadores e da classe média brasileira. Aí, às vezes, a grande mídia ela não deixa margem para isso, é tanta massificação que a gente... Não é à toa que em determinados telejornais, os anunciantes, antes do telejornal começar, são os grandes bancos nacionais. É verdade. A gente vai ao intervalo, Glauber, a gente está conversando com o deputado Glauber Braga, a gente vai ao intervalo e volta já já. Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos. Voltamos com o programa Sindicatos em Movimento, programa patrocinado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Sindicato dos Textos, Sindicato dos Bancários e Sindicato Metalúrgico. Você pode assistir a reprise do nosso programa lá no YouTube, que tem o nosso canal Sindicatos em Movimento. Também você pode, nossa página no Facebook, Sindicatos em Movimento, que é a nossa página no Facebook, e o nosso e-mail, sindicatosemmmovimento@gmail. Você pode interagir com a gente, trazendo informações, críticas ao nosso programa. Esse programa, quando criado, foi para trazer a você, trabalhador friburguense, informações do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, né, no nosso estado. E hoje eu estou conversando com o deputado Glauber Braga em cima da conjuntura nacional, o que está acontecendo, muita gente aí dando sua opinião, tomando partido de lado, e a gente está aqui tentando trazer para você um pouco da realidade do que está acontecendo no cenário nacional. E nada melhor do que o deputado Glauber, que está presente em Brasília constantemente e junto com a gente aqui também. Glauber, nós temos... Posso te chamar de Glauber? Claro, com certeza. Nós temos algumas tarefas pela frente, né? E aí eu acho isso importante para os trabalhadores, tarefa de enfrentamento dessa situação. Como que você vê a situação no Senado Federal, né? O Senado é conservador, você vê que o impeachment prossegue, o afastamento da presidente pode acontecer. Olha, a gente não pode negar que a situação é muito difícil de ser revertida no Senado Federal, né? Tem que fazer um diagnóstico pé no chão, preciso. Ao mesmo tempo, o Senado, como a Câmara dos Deputados, é um poder que se movimenta a partir das ruas.
o que aconteceu na sessão da Câmara dos Deputados fez com que muitas pessoas, inclusive que avaliavam o impeachment positivamente, que achavam que era a solução, vissem o circo que ali estava montado, com uma ação expressiva de parlamentares como Cunha para assumir o poder total. Então vai depender muito também das reações das ruas a um processo de impedimento a ser votado no Senado Federal. Mas a gente tem que ter clareza no diagnóstico de que não é fácil uma reversão e que essa tendência de que o PMDB assuma a cúpula de todos os poderes da República tem que ser combatida na atividade política parlamentar, mas também na resistência, repito, nas ruas. Hoje existia uma apatia no movimento social, isso é verdade, o movimento social estava meio apático. E com essa situação política a gente está vendo que ressurge uma ação dos movimentos sociais e de defender, principalmente defender os seus direitos e a democracia que está em jogo. Hoje nós temos, se a gente for trazer para a gente aqui, nós temos um governo do Estado que é um caos hoje, né? Infelizmente, os servidores sem receber. Nós temos aqui em Friburgo, acompanhando junto com o CEP, a greve dos profissionais de educação, ocupação hoje do Colégio Jamil Jaik. Inclusive, depois, quando terminar aqui a entrevista, eu vou dar um pulo lá no Jamil Jaik. O Jamil Jaik, né? Bacana, os meninos estão dando exemplo de cidadania. Como você avalia também essa política no Estado aqui? Como que você avalia o Estado? Que a gente vai chegar aqui no município. Como é que você avalia que, infelizmente, nós temos temos o nosso deputado Anderson Nogueira no enfrentamento junto com a bancada do pessoal lá na Assembleia Legislativa, mas, infelizmente, não vejo perspectiva de melhorar o nosso Estado. A bancada do pessoal tem feito a resistência na Assembleia, como você disse, o Anderson integrando agora a bancada do pessoal, mas já fazendo essa resistência mesmo antes da integração, tem cumprido um papel fundamental. Mas no Rio, a gente tem a repercussão do que é o trabalho da cúpula do PMDB nacional, né? Agora eles estão falando, viu, Edil, na privatização da SEDAI para fazer o pagamento das dívidas do Estado. Olha, é exatamente o tipo de política que eles vão procurar implementar nacionalmente, né? Uma das únicas companhias do Estado do Rio que tem recursos públicos e que dá lucro, eles agora querem entregar exatamente para fazer o pagamento de dívidas do governo estadual. Mas mandam para a Assembleia Legislativa vários projetos de incentivo exatamente aqueles que são os mais endinheirados, aquelas que são as grandes fortunas do Estado do Rio. Só de isenção que o governo do Estado deu nesse período todo, já teria dinheiro em caixa tranquilamente para pagar esse pagamento. E já no período de crise. E já no período de crise, o que é mais grave, né? Porque é exatamente a demonstração que no período de crise você tinha que ter a priorização dos direitos do funcionalismo público, do conjunto dos trabalhadores. Então, eu enxergo com muita preocupação. Não dá para esquecer, inclusive, porque muita gente não lembra desse capítulo. Quem foi o secretário de Fazenda de Sérgio Cabral foi exatamente Joaquim Levy. É verdade. O ministro da Fazenda que leva a gente a essa situação nacional, né, de agravamento da crise, né? Foi quem lá, no início do governo Cabral, foi o seu secretário de Fazenda. Então, a gente tem sim que aqui no estado do Rio de Janeiro também fazer uma resistência, mas tem que dar uma virada nessa página, Edil. Não pode dar mais força e mais poder para o PMDB. O PMDB de Brasília, né, é o PMDB do Rio. É verdade. Eduardo Cunha, Rio de Janeiro. Leonardo Pisciani, Rio de Janeiro, né? Essas figuras do PMDB que tem repercussão nacional são figuras do PMDB do Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa é o Pisciani. A política que essa cúpula do PMDB, com Pisciani, com Eduardo Cunha, implementou no estado do Rio de Janeiro, é o que está procurando implementar também, ganhando todos os espaços nacionais. E hoje a gente viu onde chegou o estado do Rio, hoje estamos nesse caos. Trazendo um pouco para a nossa realidade aqui local, você está hoje, eu vejo às vezes algumas postagens na internet que falam, mas você está lá viajando, você está aqui, mas você não está aqui na cidade. É muito pelo contrário, você tem uma prática de
que vocês chamam de roda de conversa, que a gente faz uma questão constante. Essa participação popular, o mandato popular, isso faz com que você esteja mais presente nas coisas que estão acontecendo, principalmente nas cidades que você está mais em contato. Friburgo, como é que você avalia a situação nossa de Friburgo? Primeiro eu te digo uma coisa, viu, Edil? Eu faço até um desafio à Prefeitura Municipal. Em um mês, a gente fez mais prestação de contas e diálogo com a comunidade de Nova Friburgo do que o governo municipal em 4 anos. É verdade. Falo sem medo de errar, né? Até porque até hoje eu não vi uma audiência pública de prestação de contas do prefeito em praça pública ou num espaço público para ouvir as pessoas, né? Em Friburgo a gente tem essa mesma repercussão da política do PMDB nacional. Não dá para esquecer que na última campanha eleitoral, apesar do prefeito ter sido candidato por outro partido, quem é que fez a sustentação da campanha dele? Então, o PMDB. PMDB nacional. Eu não esqueço. O ex-governador Sérgio Cabral indo para a televisão e prometendo que faria em Nova Friburgo o hospital estadual. Só para te corroborar, você ter ideia, na campanha, na última campanha de prefeito, um dos motes do atual prefeito era que ele era amigo do governador. Exatamente. Era isso aí, era o mote da campanha dele. Então essa campanha tem influências em Nova Friburgo, né? Eu falo também sem medo de errar, dos investimentos que foram feitos na cidade, né? Praticamente 100% são recursos oriundos do governo federal, né? Verbas federais disponibilizadas para Friburgo. Agora, muito mais poderia ter sido feito. A administração municipal tem um descaso completo com a aplicação do recurso público. Eu cito sempre o exemplo, porque aí junta a política estadual com municipal, da reconstrução das escolas atingidas pela tragédia. Foi liberado 74 milhões pelo Ministério da Educação para o governo estadual, para ser aplicado nas prefeituras que foram atingidas pela tragédia climática para a recuperação de escolas e creches. Desses 74 milhões, 68 milhões foram devolvidos ao governo federal pela falta de projetos. Estado e prefeitura não realizando projetos. Aí você chega lá no Rui Sanglar hoje, né, a creche não foi reconstruída em local seguro, que poderia ter sido, porque esse recurso daria para fazer a reforma de todas as creches e escolas de Nova Friburgo, mas foi devolvida ao governo federal. Teve uma das coisas que a gente percebia, nós que temos o Fórum Sindical Popular, que a gente fez um trabalho de acompanhamento até um certo momento das obras e da intervenção e cobrando a ação do governo. Se hoje tem muita coisa que aconteceu na cidade, fruto daquelas mobilizações que aconteceram. Nós fizemos na época, eu lembro, 12 caminhadas no Alberto Brown, impressionante. E tivemos reuniões com o Pezão, na época era vice-governador, e com o Monerá, o Afonso Monerá, que era o secretário da Reconstrução. É verdade. E uma das coisas que a gente percebeu foi a ausência total do Executivo Municipal de lá para cá, na implementação dos projetos. Você vê hoje na beira do rio a questão das casas, não tinha ingerência. O governo veio, o governo estadual, com o perdão, veio e fez o que quis, não teve ingerência. Falou assim, ó, aqui uma cidade com esse tipo de característica, vamos tentar que a obra seja assim, as casas não sejam concentradas em tal lugar, e não tem. Você entrou no ponto, é a ausência. Na atividade política, você tem que ter posição. Você pode, em determinadas posições, fazer com que as pessoas concordem contigo, discordem. É natural na ação política. Você não consegue agradar todas as pessoas com as suas posições. Agora, o que você não pode ter é o que a gente tem hoje em Friburgo, é ausência de posição. O governo do estado chega, faz o que quer. Você não tem uma prefeitura ativa e altiva para dialogar de igual para igual com os demais poderes. Se você perguntar à cidade de Nova Friburgo, a população, né, olha, em que área a cidade caminha bem? Eu tenho certeza que todos vão dizer, não existe área em que caminha bem. Se você não tem uma administração municipal com posições claras, definidas, que saibam onde quer chegar e com ampla participação popular, você não consegue avançar. É verdade, e uma visão que nós do movimento sindical esperamos, e o movimento popular e a sociedade civil é colaborar com a Claro. Porque na realidade quem anda de ônibus é o trabalhador, Claro. Quem vai viver nos bairros, quem faz compra, quem anda nas calçadas são os trabalhadores. Claro. A gente precisa aprender a ouvir a população, no sentido que às vezes uma decisão só tecnocrata, ela não vai chegar a lugar nenhum. Claro. Tivemos isso recentemente, quando o projeto que o Executivo apresentou, que ele chamava Cidade Limpa, mas na realidade o projeto era totalmente dissociado da realidade da cidade. Então, Claro. você está colocando, falta
um posicionamento claro, tanto do Executivo e parte do Legislativo também. Claro. Legislativo A gente tem vereadores que estão lá fazendo a resistência também a essa agenda, né? A bancada do pessoal hoje, por exemplo, é a maior bancada da Câmara Municipal, mas existe ainda um projeto de governabilidade baseado não em um projeto político, mas baseado em troca de favores entre Executivo e parte do Legislativo. É lamentável. A gente tem que dar uma virada nessa página. Nobre, nós estamos chegando já ao final porque o programa passa rápido, né? Que bom. Eu queria deixar aqui para você esse espaço para que você possa, de fato, eu queria, em nome dos sindicatos, do movimento social, primeiro agradecer pela sua postura. Eu que agradeço. Junto à Câmara e aquele voto seu lá, aquela fala sua nos representou, que a vontade que a gente tinha era de falar aquilo para o Eduardo Cunha. E até a Cruz Parada, que eu posso não concordar com um determinado método, mas do Jean Willis me representou também, porque o que aquele Bolsonaro falou por trás dele, o tanto de insulto que ele fez, ele e o filho com o Jean Willis, nos representou também. E eu queria até, sei que já está terminando o programa, viu, Edil, dizer mais, porque é algo que muitas pessoas não sabem e que não é repercutido. O deputado Bolsonaro faz uma tortura psicológica permanente com o deputado Jean. Quando ele entra numa comissão temática, ele fica atrás do deputado Jean falando todo tipo de xingamento que eu não posso repetir aqui por fora dos microfones. Então você imagina um ser humano submetido semanalmente a esse tipo de tortura psicológica. É claro, qualquer um de nós reage a uma tortura psicológica desse tipo. Então, é importante também porque muitas pessoas acabam não acompanhando aquilo que a gente, nos bastidores, vê. O deputado Bolsonaro faz isso, inclusive, de propósito, né? Exatamente como uma tortura mesmo, para que haja uma reação. É importante que as pessoas conheçam esse outro lado. Não é à toa que ele fez homenagem a um torturador no voto dele. Eu queria deixar esse espaço que você, primeiro, agradecer pela sua postura e pode contar com o Movimento Sindical de Friburgo. Nós estamos juntos aí para construir essa proposta de uma cidade nova, de um país novo, de um estado onde que a gente possa viver feliz. Que suas considerações. Edil, eu que quero agradecer aqui pelo acolhimento, pela possibilidade de estar fazendo esse bate-papo, essa conversa franca com você, amigo, amiga, e dizer que a gente tem que continuar na resistência no parlamento, principalmente fora do parlamento, com essa agenda que é restritiva de direitos da maioria que querem implementar. E, além disso, a gente tem que dar uma virada também na forma de se fazer política em Nova Friburgo e no Brasil, né? Que é aquela forma de fazer política baseada numa governabilidade que não seja programática, que não seja deposição, né? E a gente tem que ter essa oportunidade de fazer a virada de página com ampla participação popular. Que a crise, que pode ser muito ruim, porque restritiva de direitos, e a gente vai lutar contra isso, mas seja também uma possibilidade da gente ter ampliação da política popular e de participação, não só em Nova Friburgo, mas no Brasil como um todo. Um abraço grande, obrigado pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. É isso aí. Então, tivemos esse programa com o deputado Glauber Braga e foi muito bom estar contigo. Obrigado, Edil. Esperamos que você, trabalhador friburguense, possa refletir diante desses temas que a gente colocou aqui. Nós temos uma tarefa para você. 1º de maio está chegando e nós vamos convocar uma manifestação no 1º de maio pela democracia e pela não retirada dos direitos. Isso nós vamos convocar e já temos reuniões marcadas e você é convidado a participar desse ato de resistência contra esse golpe que se apresenta à nossa sociedade. Muito obrigado e até um próximo programa, se Deus quiser. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.